Após o recebimento de justificativas das operadoras e entidades sobre a onda de cancelamentos de contratos de planos de saúde, o Ministério da Justiça vai realizar uma audiência pública para discutir o tema com os envolvidos. E para a gente entender um pouco mais sobre como deve ocorrer esse chamamento, nós vamos conversar agora com a Nicole Soares, que é advogada especializada em direito médico e proteção jurídica aplicada à saúde. Nicole, boa tarde, muito obrigado pela entrevista. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nicole, há 2 meses mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, o Congresso, a Câmara, ameaçou uma CPI para investigar esses cancelamentos unilaterais por parte dos planos de saúde, deixando especialmente aquelas famílias que precisam de tratamentos contínuos sem o atendimento necessário. A presidência da Câmara, por meio do presidente Arthur Lira, anunciou um acordo com as operadoras que prometeram não fazer mais isso, restabelecer contratos que tinham sido indevidamente cancelados. As coisas melhoraram de lá para cá ou continuam iguais? Na verdade, esse movimento que tem acontecido no setor de saúde é reflexo da discussão sobre como essa legislação que prevê o funcionamento dos planos de saúde, das operadoras, né, de planos de saúde, está estabelecido. Então, essa questão de melhorar é muito mais uma análise que precisa ser feita ponto por ponto, acontecendo por circunstâncias diferentes. E a grande questão é que a gente ainda tem na lei a possibilidade de que esses cancelamentos sejam feitos de maneira unilateral, sem uma justificativa vinculada ao comportamento desse beneficiário, né? Então, apesar das pessoas terem uma perspectiva de que isso não é legal do ponto de vista de como está previsto em lei mesmo, existe isso na legislação. É possível que isso seja feito, mas nota-se que o beneficiário, o consumidor, ele entendeu que não faz sentido, né, que essa legislação continue dessa forma, e aí nascem essas discussões, os problemas que acabam indo para o judiciário e que está tomando uma proporção tão expressiva que acabou indo para o próprio Senado, para os deputados, porque, de fato, a solução disso passa por uma revisão dessa lei. E tem como revisar essa lei sem deixar a conta para o usuário, para o segurado? Porque as alternativas que a gente tem ouvido são invariavelmente prejudiciais a quem paga o plano de saúde. A impressão, pelo menos, é essa, que é o lado mais fraco dessa corda, né? No final das contas, entre as empresas e os usuários, muitas vezes as empresas têm mais acesso ao parlamento, mais acesso à autoridade do que até uma associação de usuários, né? Na verdade, a gente tem uma questão que é muito necessário ser dito, que é a própria análise de como a gente entende que o setor de saúde suplementar deve funcionar, né? Porque quando traz-se essa perspectiva a conta, né, como você mencionou, do custo acabar ficando com o beneficiário, esse custeio, de um modo geral, do setor de saúde e da saúde, ele aumenta a cada momento em que a gente passa a viver mais e ter mais acesso a terapias, a procedimentos, medicamentos, que vão trazer uma melhoria na nossa qualidade de vida e restabelecer a saúde nos cenários em que a pessoa está doente. Então, assim, todas as modificações que precisam ser realizadas ao longo do tempo para viabilizar o setor de saúde vão passar por custeio, né? Agora, tem como fazer isso sem tornar inviável, né, a contratação de planos de saúde por parte desses consumidores? Aí é a grande questão. Como fazer isso? E aí não é só uma legislação que vai conseguir fazer com que a viabilidade do setor de saúde suplementar exista. Existe a questão do comportamento do próprio consumidor na utilização, a análise
dos procedimentos que o próprio plano de saúde vai conseguir viabilizar e vai conseguir fornecer. Então, assim, para a conta não ficar toda para o beneficiário, a estrutura do setor precisa ser reavaliada. Nicole, o Felipe Monteiro tem uma pergunta para você também. Felipe. Boa tarde, Nicole. Prazer estar com você aqui no Fast News, conversando sobre esse assunto tão importante. A relação do plano de saúde, né, com o usuário, com o consumidor, é uma relação de longo prazo, né? As pessoas normalmente têm uma relação de 20 anos. Meu pai tem o mesmo plano de saúde há 30 anos. Minha mãe tem o mesmo plano de saúde há 40 anos quase, né? Ou seja, é uma relação de longo prazo. E é triste você ver que no final, né, da vida, os planos de saúde utilizam do expediente da rescisão unilateral. O usuário pagou desde o comecinho, quando era novo, né, quando era jovem, quando utilizava menos o plano de saúde. Aí, no final da vida, quando precisa mais do plano de saúde, recebe uma cartinha de rescisão unilateral. Eu queria saber, sobre o aspecto do usuário e do consumidor, o que o consumidor pode fazer para se proteger desse cancelamento unilateral? Existe algum tipo de instrumento, algum tipo de caminho administrativo na justiça que ele possa atuar? É interessante você falar isso, Felipe, da permanência no contrato com a operadora de plano de saúde, que a gente está vivendo isso agora, porque a própria estrutura de planos de saúde, ela não é uma estrutura tão antiga, né? A gente passa a ter a questão da saúde suplementar da maneira como a gente identifica hoje, ali por volta da Constituição Federal. Então, nós somos uma geração que consegue pensar sobre a vida na perspectiva de ter plano de saúde, e os seus pais, por exemplo, são pessoas que passaram por essa migração. E aí você traz essa questão do longo prazo e ser surpreendido por uma notificação. Tem um ponto que causa até estranhamento quando a gente fala sobre isso, mas que está na lei, é que este cancelamento unilateral, ele é previsto na legislação para os planos coletivos. Isso pode acontecer. Quando isso acontece dessa forma, não é que a operadora de saúde está inventando um procedimento ou está simplesmente criando uma abordagem que não está prevista. Mas, a partir do momento em que a gente passou a utilizar o plano de saúde nesse longo prazo e a gente se vê diante dessas circunstâncias, fica claro que há um descolamento ali entre o que a legislação prevê e o que o beneficiário precisa. Então, assim, quais são os caminhos quando uma situação dessa acontece? Hoje, quem é o ente responsável por essa verificação das operadoras de saúde é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS. E você tem um canal, que eles chamam de canal do consumidor, que pode ser acessado tanto pelo site quanto pelo telefone. Então, no primeiro momento, o ideal é que o consumidor, que o beneficiário, busque a ANS para tentar entender e ter uma intermediação nessa conversa com a operadora de saúde. Sempre muito importante também que o beneficiário busque de imediato a operadora para entender sobre qual justificativa isso está acontecendo e entender o cenário, né? Até para que ele receba ali a informação de que isso está acontecendo sob o determinado argumento. Não havendo uma evolução nessa conversa por meio da ANS, resta ao beneficiário buscar, de fato, o Poder Judiciário, né? Tornar isso uma demanda judicial para viabilizar ou a restituição ali, né, da condição de beneficiário, o restabelecimento do serviço intermediado pela operadora de saúde. Muito bem, nós conversamos com a doutora Nicole Soares, que é advogada especializada em direito médico e proteção jurídica aplicada à saúde. Muito obrigado pela entrevista e bom domingo para a senhora. Eu que agradeço, bom domingo a vocês. Muito obrigado.